Nada muda o fato de que o Aegon, o filho mais velho do Viserys e da Alicent, é o que ele é, dissoluto, vazio e despreparado. Mas eu tenho que aplaudir o autoconhecimento dele, que ficou bem claro na cena em que ele diz para o irmão dele, o Aemond, que ele não quer ser rei e ele não foi talhado para ser rei, que ele prefere fugir, que ele quer mudar para o outro lado do mar e nunca mais ter que enfrentar esse destino. E, no entanto... Olá pessoal, estamos de volta com os comentários sobre a Casa do Dragão, hoje falando do 9º episódio, que começa muito lindo, lindo mesmo, como se toda a Fortaleza Vermelha, antes mesmo de tomar conhecimento da morte do Viserys, já tivesse sido tomada por aquela penumbra fúnebre da perda dele. Aquela luz fria antes do amanhecer, aquela névoa, aqueles corredores imensos e salões imensos, todos vazios, percorridos pelo pajem que vai avisar a Arya da Alicent do que ocorreu. É muito bonito também como eles usam o tema musical que vai dominar todo o episódio nessa hora da maneira mais simples possível. Aliás, no episódio anterior eu já tinha comentado sobre a trilha do Ramin Djawadi, mas esse episódio aqui é mais um exemplo de como ela está sendo bem construída e principalmente bem usada. E nessa luz fria que vem logo antes do amanhecer, é lógico, os verdes já se reúnem com seus aliados no pequeno conselho para definir como dar o trono para o Aegon. Para surpresa da Alicent, o pai dela já vinha comandando uma maquinação nesse sentido em segredo. Ela não deveria estar surpresa porque ela conhece muito bem o pai, mas é mais um exemplo de como ela é solapada, de como ela é usada pelo Otto Hightower, a mão do rei, agora a mão de ninguém neste momento, e como isso dói nela e humilha ela. Essa humilhação, essa indignação, na verdade, se soma aos acontecimentos da noite anterior, em que ela se reconciliou com a Rhaenyra, e isso ainda está aquecendo ela por dentro, e se soma também a uma conversa muito interessante, um diálogo exemplar que ela tem com a Rhaenys. A Rhaenys não participou do jantar por causa da morte um bocado drástica do cunhado dela, mas ela não foi embora da Fortaleza Vermelha rumo a Driftmark ainda. Ela passou a noite ali e acorda para descobrir que ela está trancada nos aposentos dela. Toda a Fortaleza Vermelha está em lockdown. Ninguém sai da sala do pequeno conselho enquanto não se chega a um acordo. Nenhum dos chefes das grandes casas de Westeros pode deixar o salão do trono enquanto não dobrar o joelho para o Aegon, ou mais especificamente nesse caso, para o Otto. E ninguém também pode deixar a fortaleza em si para evitar que a Rhaenyra seja avisada do que está acontecendo. O Lord Caswell, aquele homem calvo que foi quem tentou ajudar a Rhaenyra quando ela estava subindo as escadas logo depois do parto, e que foi também quem recebeu ela e o Daemon na Fortaleza Vermelha no episódio anterior, vai descobrir que desafiar essa ordem implícita é algo que se paga com a vida. O Otto não está disposto a correr nenhum risco. Mas a Alicent vai tentar argumentar com a Rhaenys, e o que acontece é que a Rhaenys argumenta com ela. A Rhaenys diz: você é uma mulher muito mais sensata do que eu imaginava que você é uma mulher mais forte do que eu imaginava que você é, e no entanto aqui continua você, servindo ao seu pai, depois de servir ao seu rei, e agora servindo ao seu filho. Quando é que você vai trabalhar por você e não pelos homens? E qualquer dúvida sobre como a Alicent é mesmo usada pelos homens e tem que servir a eles, acaba naquela cena terrível em que ela tem que mostrar os pés para satisfação sexual do Lord Larys. Olha, muitos de vocês comentaram, e eu concordo com a interpretação de vocês, que naquela hora que o Viserys estava delirando e falando com a Alicent, achando que estava falando com a Rhaenyra, dizendo que ela era o príncipe prometido, ela era o cumprimento da profecia feita pelo Aegon, que a Alicent ali entendeu o que ela queria entender.
Mas a Alicent é uma personagem que está sendo muito bem escrita e muito bem interpretada pela Olivia Cook. E fica claro para a gente, principalmente nesse episódio, que ela ainda tem o desejo de ser justa, ela ainda quer se acreditar justa, ela quer fazer o que ela precisa fazer, o que é a ambição dela fazer, o que ela acha que é a missão dela fazer, e quer sair bem na foto. De maneira que ela se convence das coisas, ela passa a acreditar nelas integralmente. Ela acorda convicta mesmo de que o Viserys disse para ela que queria o Aegon, aquele coitado, aquele inútil, no trono. Mas esse desejo dela de ser a pessoa justa, de ser a pessoa moral, vai se manifestar nesse episódio, junto com toda essa indignação dela e essa centelha que a Rhaenys acendeu nela também, de uma maneira muito interessante. Vai colocar ela pela primeira vez em oposição direta ao pai dela, o caviloso, agora não tem mais nada que desculpe ele, nada, 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 Otto Hightower. Aliás, eu não sei vocês, mas eu pessoalmente acho que neste episódio o Rhys Ifans passou um pouquinho da marca. À medida que as cenas dele vão crescendo, ele dá ali uma pequena canastrada. Ou pelo menos assim eu achei. Até porque os outros atores estão todos muito orgânicos nas cenas deles. Essa é uma coisa que tem me trazido muita satisfação em A Casa do Dragão e eu acho que tem trazido muita satisfação para outras pessoas também. A maneira como personagens que não são grandes, que são às vezes bem secundários, têm cenas tão bem construídas que naquele momento a gente sente que conhece eles tão bem quanto conhece os protagonistas. Um exemplo disso é aquela movimentação toda, logo em seguida, o momento em que, no pequeno conselho, o Sir Criston enfia a cabeça do Lord Bisbury, velhinho, coitado de 76 anos, advogando a legalidade apenas, naquela bola de pedra, mata ele ali, e um lord sai de fininho do caminho, enquanto o comandante da Guarda Real, interpretado pelo grande Graham McTavish, vai lá, puxa a espada e tenta desafiar o Sir Criston, que o desafia de volta. E aí a conversa avança mais um passo sobre a necessidade defendida pelo Otto de assassinar a Rhaenyra e o comandante não aguenta mais. Ele joga a capa na mesa, aliás, joga não, ele dobra e coloca na mesa e vai embora. Ali a gente aprendeu tanta coisa sobre o Lord Tywin, que saiu do meio da confusão, não quis se meter nela, e tanta coisa também sobre o comandante, que sai de cena assim, com a gente entendendo a pessoa que ele é, que é, repito, o roteiro está muito bom. O problema maior do episódio é que tudo isso acontece e ninguém sabe onde raios o Aegon se meteu. Em qual pocilga ou em qual bordel ele foi se meter. E daí saem os dois gêmeos, amando do Otto para pegar o Aegon para eles, e saem o Sir Criston e o Aemond para fazer a mesma coisa. Eles estão disputando, tentando ver quem chega primeiro ao Aegon. Não sei se vocês lembram, tem um instante em um dos episódios anteriores em que um dos gêmeos ajuda a Alicent a subir a escada na sala do trono. E ela fala, muito obrigada, Sir Eric. E ele fala, não, eu sou o Arik. E os gêmeos Eric e Arik também estão em lados opostos. Por isso, aquela cena curtinha, mas já bastante esclarecedora desse episódio anterior. O Eric apoia o Aegon no trono e o Arik não. Ele tenta mostrar para o irmão que espécie de pessoa é essa que ele está tentando ajudar a tornar rei. Eles vão naquela rinha de crianças, e uma rinha de crianças é uma ideia de pesadelo absolutamente horrível. Encontram um dos que devem ser muitos bastardos que o Aegon foi deixando pelos prostíbulos de Porto Real. E, no entanto, o Eric continua apoiando o Aegon e o Arik decididamente se passa para o lado da Rhaenyra, da facção Rhaenyra. E essa divisão entre os dois vai ser crucial na hora em que o Aegon finalmente é encontrado. Tendo sido sequestrado pela Dama da Noite, louco para se esconder mesmo, desesperado para que não o achem, e por um instante ele
quase tem o desejo dele de ir embora e nunca mais voltar atendido, mas o Sir Criston interfere e o Aemond não pode deixar ele fugir. O que eu acho bacana dessa disputa na busca pelo Aegon em Porto Real é que a gente vai ver muito da vida na cidade, muito da miséria em cima da qual todas essas pessoas estão sentadas. A miséria material, miséria humana, exploração e horror sobre o qual todo esse povo está sentado, né, os verdes e os pretos, e com a qual eles não querem ter nenhum contato. A pergunta sempre que fica, então, em A Casa do Dragão, como sempre ficou também em A Guerra dos Tronos, é por que essas pessoas querem o poder, se não simplesmente para terem o poder? Não existe nenhum plano, não existe nenhuma medida, não existe nenhuma conduta de obrigação entre Estado e população. E para deixar muito claro o que significa a expressão massa de manobra, a gente vê toda a população, toda a ralé de Porto Real sendo enfiada no templo para a coroação do Aegon. Todo mundo sendo tocado como gado na rua mesmo. Por isso, quando às vezes as pessoas argumentam nos comentários, não, mas as regras da sucessão, não, mas tem que ser os primogênitos, não, mas são filhos bastardos e, portanto, não podem, eu acho um pouco curioso, porque toda a série, para mim, na verdade, é o seguinte, é o George R. R. Martin mostrando uma disputa encarniçada que atravessa séculos pelo poder, sempre de maneira sangrenta, de maneira destrutiva, e não tem nada mais claro para mim do fato de que ele espezinha, de que ele acha um absurdo a monarquia absolutista. É uma casta que tem todos os privilégios e pode tudo, rapinando uma massa que não tem direito nenhum e não pode nada. Já já eu dou mais um exemplo disso, e é uma cena na qual a gente está torcendo pela pessoa. Mas chegamos lá, porque antes eu queria falar da pena que eu fiquei, embora ele não mereça, do Aegon nesse episódio. A cabeça do Aegon é oca. Ele não foi preparado para nada, não se exigiu nada dele. A única coisa com que ele foi alimentado desde que ele nasceu, está no leite da mãe dele, é essa ideia de que ele é que tem que ser o rei. E o medo que ele tem de que isso se concretize é o que tornou ele tão dissoluto, tão cruel, tão mesquinho, tão vazio. Cada vez que ele foge para um dos prostíbulos mais baixos de Porto Real ou vai numa rinha de crianças apostar nelas, ele está tentando fugir do destino dele. Ele está tentando se esconder do que talvez seja inevitável. E uma das razões do medo dele é ser não amado, não só pelo pai, e o Viserys de fato não o amou. O Viserys meio que morreu com a Aemma, a primeira mulher dele, é por isso que ele gosta tanto da Rhaenyra, é o laço dele com o verdadeiro amor que ele teve na vida, mas ser não amado agora por todo mundo, por todo um reino. E como a cabeça dele é oca, eu disse, esse medo ocupou ela inteira. E daí vem a Alicent, diz, não, eu amo você, você vai ser o rei. Ele chega na frente daquela multidão, ele está trepidando de nervosismo e na hora que ele é aclamado, ele se sente outra pessoa. Todo aquele medo que ocupava a cabeça dele vira uma sensação de poder, de validação que ele nunca experimentou antes na vida. E que sendo a pessoa completamente despreparada que ele não sabe distinguir de amor real. Agora que ele experimentou aquilo, ele quer ter aquilo. Eu até esse episódio, inclusive, não tinha prestado maior atenção à interpretação do Tom Glynn-Carney como o Aegon, porque o Aegon é vápido mesmo, mas nesse episódio, como ele mandou bem. Esse foi um trecho da trama que exigiu muita exposição sobre o personagem e exigiu também muita mudança, muita revelação, muito tumulto interior. E não só ele deu conta disso muitíssimo bem, como ele fez tudo isso sem deixar de ser a pessoa frágil, insignificante, insegura que ele é. Belíssimo trabalho. E daí vem a Rhaenys. Eu já falei no vídeo anterior que eu adoro a Eve Best, que interpreta a Rhaenys, e adoro a personagem também. E é um momento
muito eletrizante aquele em que, depois de conseguir fugir, ela entra no templo, no meio daquela coroação, montando a Melis, o dragão dela. E destrói tudo, e durante alguns segundos faz a Alicent, o Aemond, o Aegon, o Otto, todo mundo achar que vai levar um Dracarys daqueles ali na cara. Um momento absolutamente maravilhoso do episódio, ver toda aquela pompa e circunstância armadas para tentar dar legitimidade à coroação do Aegon virar pó. E aí vem o outro exemplo que eu falei que eu ia citar. Um dragão não é exatamente delicado, não é cuidadoso onde ele pisa. E quem morre ali nessa cena não são os Hightower. É a plebe toda que tinha sido arrebanhada para dentro do templo. É incrivelmente empolgante e, no entanto, os criadores da série fazem questão de frisar que ninguém ali está brigando por legitimidade, está brigando por poder mesmo. Um lado e o outro lado, não importa, vão pisotear todas as pessoas pequenas, as pessoas miúdas, as pessoas que eles consideram insignificantes, que estão no caminho deles. E agora a Dança dos Dragões vai começar de fato com o 10º e último episódio da temporada. E eu mais uma vez lembro a vocês, esse episódio final não vai ser adiantado para a imprensa. Eu vou sofrer junto com vocês todos, esperando o domingo à noite para vê-lo. E como eu quero vê-lo pelo menos 2 vezes antes de gravar, o vídeo vai entrar no ar um pouco mais tarde. Eu vou tentar colocá-lo no ar na segunda-feira ainda, na segunda-feira, dia 24, mas pode ser que ele só entre na terça-feira, dia 25. Eu vou postar na comunidade aqui do YouTube e no Twitter, avisando a hora que ele subir. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.